Você já parou para pensar o que a inteligência artificial sabe sobre o teu restaurante? Se você ainda não entendeu como é que isso funciona, hoje eu vou te mostrar. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Junichi Ueda, eu sou especialista em restaurantes e eu estou há mais de 11 anos nessa jornada na gastronomia. Tenho 4 operações e ajudo donos de restaurante que já faturam mais de R$ 100.000 a terem mais tempo, liberdade e dinheiro no bolso. A inteligência artificial é o assunto do momento. Todo mundo está falando sobre vários usos, procurando softwares, procurando ferramentas, e eu quero te ensinar o básico, o feijão com arroz aí do mundo dos restaurantes, mas voltado para IA. Eu acho que nós, como gestores de restaurante ou donos, enfim, precisamos entender como é que isso vai impactar os nossos negócios. E a primeira reflexão que eu quero te trazer com relação a isso é que você precisa entender que hoje existem dois universos. O primeiro é o nosso mundo real, esse que eu tô, que você tá, que a gente atende os nossos clientes dentro dos nossos restaurantes, o mundo físico mesmo. E o segundo é o mundo virtual. Isso já existe desde o tempo da internet, mas agora com a IA acabou aumentando muito a necessidade e o que está se falando sobre isso. Então, o nosso restaurante, apesar de servir comida que só se entrega pelo meio físico, precisa existir também no meio virtual. Hoje, quem não existe na internet está fora do mercado. Então, para você saber o que a internet sabe sobre você, a melhor coisa que eu conheço é a inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial tem a capacidade de procurar em toda a internet muita informação, compilar isso e te dizer o que eu sei sobre você é isso. E aí eu fiz alguns exercícios e testes e vou usar hoje o Gemini como uma ferramenta para te mostrar um pouquinho sobre como é que isso funciona. Você pode fazer isso também pelo ChatGPT, você pode fazer isso por qualquer outra inteligência artificial. Nos meus testes, a que trouxe o melhor resultado foi o Gemini, mas eu preciso frisar uma outra coisa e quero que você entenda isso também. O que eu estou te ensinando aqui hoje é o que eu entendo como a melhor opção. Pode ser que amanhã seja atualizado tanto o ChatGPT como o Gemini ou apareça alguma outra inteligência artificial. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo. Então, entenda que no dia que eu gravei esse vídeo, o Gemini é o melhor resultado para esse tipo de pesquisa que eu encontrei. Talvez daqui um mês, 2 dias, um ano, você me veja dando uma palestra, fazendo um curso ou falando novamente aqui no meu canal do YouTube sobre outra ferramenta para fazer a mesma coisa. Então, lembre disso. Tudo está em constante evolução e cada vez mais acelerado. Pode ser que hoje funcione e amanhã já seja completamente diferente. Mas eu assumo compromisso contigo de que se eu descobrir uma forma melhor de fazer isso, volto aqui e conto para você. Antes da gente continuar, não esqueça de entrar lá no meu Instagram e seguir lá o meu Instagram, seguir o Facebook, fazer inscrição aqui no canal do YouTube também, que isso me ajuda muito. Valeu? Essa aqui é a tela do Gemini, a ferramenta que eu utilizei para fazer essa pesquisa. Você vai perceber que aqui no canto, ó, tem um nomezinho aqui escrito Pro, né? O que é esse Pro? Quer dizer que eu paguei a ferramenta, que essa ferramenta é a paga. Por isso que essa ferramenta realmente vai trazer talvez resultados maiores, né? Então é uma opção minha. Não quer dizer que no gratuito você não vai ter um retorno bom também, porque vai, né? Mas claro que sempre que você paga, você tem acesso total à ferramenta no seu uso máximo. Outra coisa que é importante eu dizer aqui, antes da gente começar, é que hoje eu estou mostrando para vocês o uso do Gemini, mas isso pode funcionar também e funciona no ChatGPT. Por que que eu preciso te dizer isso? Porque o que você tem que entender é que eu estou te ensinando hoje o que eu acredito ser o melhor, né? Dos meus testes, o que mais funcionou hoje foi o Gemini. Mas a tecnologia, a IA, elas estão em constante evolução e todo dia vem atualizações. Pode ser que você me encontre por aí dando uma palestra, ou fazendo um treinamento, ou vendo talvez algum outro vídeo aqui no meu canal, e talvez eu já esteja falando sobre outra ferramenta ou outra forma. Então entenda isso. Sempre que você vê o vídeo, entenda que eu estou te mostrando o melhor que eu sei no dia que eu estou gravando o conteúdo. Então fique ligado aí, e eu assumo o compromisso também, obviamente, de se eu descobrir um jeito melhor de fazer isso, poder voltar aqui e te mostrar. Então, aqui, a tela do Gemini, mais uma vez, né? Importante dizer assim: existem dois tipos de pesquisa que você pode fazer na inteligência artificial.
Uma delas é a tradicional, a standard, que você vai abrir a janela e vai colocar ali alguma coisa, fazer alguma pergunta e ele vai te trazer um resultado. Existe agora uma pesquisa que chama Deep Research. Deep Research em inglês significa pesquisa profunda, né? Então, o que que é? Ele vai fazer algo muito semelhante com o TCC da universidade, onde ele vai varrer a internet atrás de referências sobre o conteúdo que você mandou, que você perguntou para ele, e vai tabular esses dados e trazer referências como se fossem referências bibliográficas, mas vai trazer referências da web, dizendo eu encontrei isso em tal site, isso em tal site, e ele vai cruzar essas informações e vai trazer a opinião dele para você sobre aquele conteúdo determinado. Então, trazendo isso para o nosso contexto, como é que eu faço para varrer a internet e entender o que que o Google, por exemplo, sabe sobre o meu restaurante? E aí, eu fiz um prompt bem legal que eu vou mostrar para vocês para usar no Gemini e fazer essa pesquisa. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver aqui na tela do Gemini é entender que você precisa habilitar o Deep Research. O que que é habilitar o Deep Research? Você vai clicar nesse botão e vai clicar nesse botão aqui, que chama Deep Research. Quando eu vou colocar aqui nova conversa para você ver como é que vai aparecer. Então vai aparecer aqui, ó, Deep Research. Quando aparecer isso, ele está preparado para fazer essa pesquisa profunda. E aí você vai colocar o prompt, que nesse caso é esse aqui, ó. Sou proprietário do Maimuki Sushi, que tem lojas em Caçador e Videira, e quero que realize uma pesquisa que mostre o que sabe sobre os meus restaurantes, mostre um panorama do mercado nas cidades que atuamos e defina quem são os concorrentes mais relevantes e qual é a nossa imagem atual. O que que eu estou pedindo para o Gemini aqui? Para ele varrer a internet e entender. Lembre da diferença que eu falei do mundo real e do mundo virtual. E entender no mundo virtual o que que o Google, por exemplo, sabe sobre nós. O Google tem a missão, como empresa, de organizar toda a informação do mundo na internet. E, obviamente, que o Gemini vai ter um acesso muito maior, provavelmente, a todo o conteúdo que o Google tem. Por isso que eu acredito que o resultado foi melhor. Mas eu não sou um especialista em inteligência artificial, eu sou um especialista em restaurantes. Eu acredito que seja isso. De qualquer forma, quando eu rodei essa pesquisa, você vai ver que ele vai passar para uma outra tela e vai dizer que vai demorar um tempo para fazer a pesquisa. Por quê? Porque é uma pesquisa mais profunda. Nesse caso, ele até diz assim: pode ir fazer alguma coisa que daqui a pouco eu te aviso quando eu terminar a pesquisa. E aí ele trouxe um resultado muito interessante, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Depois de varrer a internet e pesquisar, ele devolveu essa tela aqui. E aí ele disse assim: terminei a pesquisa, fique à vontade para me fazer perguntas, né, ou pedir alterações. E quando eu cliquei para abrir a pesquisa, eu não pude deixar de me impressionar com o que eu estava vendo. Você vai perceber que ele fez um relatório, né, de inteligência de mercado e posicionamento de marca do Maimut. Começando, por exemplo, por sessão de sumário executivo, ele diz o que que o Maimuk, o que que a internet fala e sabe sobre o Maimuk, fala sobre o mercado, fala sobre a marca, sobre a reputação digital, a execução das estratégias de mercado, faz uma análise profunda sobre a identidade e as operações, faz a gênese da marca, né, fala sobre a história e toda vez tem essa flechinha para baixo aqui, ó, que se você clicar ele diz da onde que ele achou a informação na internet, a pesquisa bibliográfica mesmo. E aí, né, ele começa então falar sobre a proposta de valor de diferenciais estratégicos, fala sobre análise de portfólio e produtos e preços, fala sobre ofertas, sobre inovação, sobre criação de itens, enfim, faz uma análise completa e traz coisas muito legais, como por exemplo, essa visão geral dos ativos operacionais e digitais do Maimuk. Olha só que legal. Então, ele diz o que que ele sabe sobre o Maimuk e onde que tá bom e não tá, né? Então, ele mostra aqui, ó, localizações físicas, quais são os endereços, qual que é o website, os canais de venda, o horário de funcionamento. Então, o que que é legal aqui? Você entender se o Gemini está trazendo para você as informações corretas sobre a tua empresa, se o mundo digital está batendo com o mundo real. Porque o que que acontece aqui? Hoje, a forma como as pessoas estão buscando as coisas na internet mudou muito. Recentemente, eu assisti uma palestra de um dos executivos do Google, que foi quem me mostrou, por exemplo, esse Deep Research, né? E conversei com ele depois da palestra um pouquinho, e o que que eu pude entender lá, né? A forma como se
está sendo feita a busca hoje mudou muito. A primeira coisa que você faz quando você quer saber alguma coisa é procurar no Google. Mas quem é millennial, quem nasceu nos anos 80, lá, que está agora 70, 80, até os anos 90, costumava fazer a pesquisa no Google de que maneira? Entrava lá e digitava restaurante japonês caçador. 3 palavras e mandava o Google fazer uma busca. O que, que o executivo do Google mostrou na palestra que eu assisti? Que agora a geração Z, por exemplo, e as outras que vêm depois dela, passaram a digitar coisas muito mais complexas, do tipo o melhor restaurante japonês com opções vegetarianas em Caçador. A melhor hamburgueria para levar os meus filhos e comer hambúrguer artesanal na região meio-oeste. São buscas muito mais detalhadas e complexas que, com o uso da inteligência artificial, passaram a ser completamente e perfeitamente possíveis, né? Então, esse resultado mostra o que uma geração Z, ou uma geração mais nova, ou alguém que está conversando com uma IA, pode perguntar sobre você. E aí é muito importante que você tenha esse alinhamento. Para que eu estou usando esse relatório de muitas páginas? Inclusive, vou mostrar aqui que você pode compartilhar e, por exemplo, exportar para o Google Docs, né? Para os documentos do Google aqui. E ele vai mostrar o mesmo relatório para você imprimir, se você quiser, se você ainda gosta do papel, né? Quiser marcar, enfim, ou se você não quiser. Então é importantíssimo que você entenda isso. Então, lendo isso, por exemplo, eu pude entender o panorama do mercado gastronômico e como é que funciona o ecossistema. Ele trouxe nomes de concorrentes, ele trouxe nomes de concorrentes diretos e indiretos, ele trouxe várias coisas, mostrou o cenário competitivo em Videira e varreu também os meus concorrentes. Nisso, eu fiquei impressionado, porque eu percebi, por exemplo, que o principal concorrente direto do Maimuk na cidade de Caçador, onde eu tenho operação, se você está chegando nesse canal aqui agora, preciso que você saiba que eu sou de Caçador, Santa Catarina, uma cidade pequena no meio oeste do estado. Então, o que que eu entendi ali? Que o principal concorrente que eu tinha na cidade de Caçador, que na minha opinião é o meu principal concorrente direto aqui do Maimuk, ele não está bem posicionado na internet, no mundo virtual, a ponto do Gemini nem encontrar o conteúdo dele. Isso liga um alerta e me mostra que o jogo é outro. Então eu tenho um jogo no mundo físico, mais uma vez eu vou falar, no mundo real, e o outro jogo no mundo virtual. Um concorrente que, para mim, na verdade, eu achava que ele era o terceiro ou quarto aí num ranking do eu acho, né? Que é o meu principal concorrente. Na verdade, no mundo virtual ele é o primeiro. E o primeiro do mundo real, na verdade, nem aparece aqui no mundo virtual. Então, o que que eu fiz? Analisando todo esse relatório, falando sobre concorrentes primários, sobre concorrentes. Outra coisa legal aqui que eu já estava me esquecendo: tem concorrentes aqui que já até fecharam, né? Que não tiraram os rastros da internet e a IA ainda entende que eles estão concorrendo comigo. Então é importante, outro alerta aqui, né? Não esqueça de validar se o que está lendo ali é verdade ou não, e não levar isso como uma verdade absoluta também. Então, lendo tudo isso, ele fez até uma planilha aqui mostrando a matriz de competência competitiva comparativa entre caçador e videira, falando uma lista sobre todos os concorrentes, a percepção da marca na internet e o posicionamento atual, mas o resumo de tudo isso, que são várias páginas, você vai ver, é que você pode pegar essa pesquisa e pedir para o próprio Gemini te ajudar a fazer um plano de ação para melhorar os pontos que ele apontou como negativos ou como pontos fracos. Você pode pedir para ele fazer uma matriz SWOT, não sei se você já ouviu falar sobre isso, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Dá um Google aí ou pesquisa no Gemini mesmo sobre o que que é isso, pede para ele fazer, você vai se impressionar com relação a isso. E aí você pode pedir para o próprio Gemini dizer assim, olha, como é que eu faço para arrumar o meu restaurante no mundo virtual? E ele vai te dar um plano de ação e você vai poder se organizar e corrigir tudo que ainda não está bom ali para que você tenha força no mercado digital. A maioria das pessoas hoje fala sobre tráfego pago, sobre trazer bastante acessos, etc. Mas pouquíssimas pessoas falam sobre como é que eu faço para organizar a casa para daí trazer mais fluxo. Fazendo uma analogia com o mundo real, é muito difícil você fazer propaganda, fazer
campanha, fazer marketing, lotar o restaurante se você não ajeitar a casa para receber toda essa galera. Você pode se frustrar com relação a isso. O teu cliente pode sair frustrado, que é o pior ainda. Então, primeiro ajeite a casa e depois invista em marketing para trazer mais pessoas. E essa forma aqui é a forma mais simples que eu encontrei para organizar isso. Então, lembre, Deep Research já tem essa pesquisa profunda no ChatGPT também, dá para fazer testes lá, talvez ele ache outros resultados, você pode pegar os dois e comparar e montar um resultado só. Tem várias coisas e várias possibilidades aí. Gostou do conteúdo? Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no meu canal e mande uma mensagem aqui para eu saber o que mais você está fazendo com a IA aí no teu restaurante e de que maneira essa dica que eu te dei te ajudou. Lembre que o Deep Research não funciona só para isso, ele pode se aprofundar em várias outras coisas, mas eu vou trazer mais dicas para vocês aí na sequência. Um abraço e até a próxima.